Elice, minha amiga de THL, minha amiga de Londres, de Itália. Ah, minha tiazinha, Ninil, seja bem-vinda. Lilian, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, Art Hall é a Flor, Florence? Ai, querida, saudade de você, Flor. Vê se você vai no próximo workshop de constelação. Faz tempo que a gente não se vê, desde que você constelou. Eli Leite, seja bem-vinda. Ai, que delícia. Bom, gente, hoje eu estou animadíssima, porque eu tive que estudar o que eu vou falar, porque eu sei muito no feeling sobre as fases da vida, e eu fui buscar alguma teoria que me desse respaldo do que eu acho, né? Do que eu já tenho aprendido ao longo da minha carreira. E eu vou falar sobre as fases da vida. Vou falar sobre as fases da vida. E uma das bases conceituais que eu vou usar é a teoria dos setênios. Alguém já ouviu falar da teoria dos setênios? A primeira vez que eu ouvi, coloca aí se você já ouviu a teoria dos setênios, ele vem da antroposofia. Essa teoria, quer ver, eu até anotei, eu fiz a minha lição de casa, gente. Pensa que eu venha para cá despreparada? Então, a antroposofia foi idealizada pelo filósofo e educador Rudolf Steiner, que nasceu em fevereiro de 1861 e faleceu em março de 1925. Então, quando eu comecei a estudar essa base aqui teórica que eu escolhi, tem muita coisa que tem muito a ver. Só que você imagina, no século, ele faleceu em 1925, a nossa vida, né? A gente tinha uma perspectiva de vida muito menor do que a gente tem hoje, né? 7 fases da vida, será? Não, não é, Flor. Ah, mames, que delícia. Amanhã estaremos aqui. Mapaulute e a Margot? Marli, Margot, veja se é você, minha amiga aí. Marlizinha, querida, seja bem-vinda. Muito bem, vamos lá. Então, esse Rudolf Steiner, ele era da fronteira austro-húngaro, então entre a Áustria e a Hungria, que eu já tive o privilégio de estar lá, ele criou toda uma teoria com base na antroposofia, que tem muita coisa válida. Vai entrar nos 45. Ele tá nova, esse ano eu faço 54, ai meu Deus, eu já estou quase no segundo retorno de Saturno, eu já vou explicar o que é isso. Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, minha amiga carioca linda? Ó, Eli Leite e Isabela, ex-DHL, hein? As duas aqui na minha live, eu adoro quando acontece isso. Então, então vamos lá. O que é o setênio? 49 é o cara. 49 eu entrei em crise, mas eu vou falar bastante para vocês disso. Eu vou falar bastante de vocês, porque eu vou usar bastante o meu exemplo, que eu acho que dá mais veracidade, né? A Margot Paulucci, minha amiga de ginásio, de festa do Havaí, de Juventus, é moca, meu, é moca, a gente é moca, meu. Muito bem, vamos lá. A Elice também, da ex-DHL. Olha que delícia, essa turma toda reunida aqui. Bom, vamos lá, gente. Cumprimentos já iniciais dados. Deixa eu ir para o que interessa, afinal de contas, não é só para a gente se ver e matar a saudade, né? Isso também é muito bom. Eu estou passando repelente, porque eles estão me comendo aqui. Ai. Mas vamos lá. Essa teoria dos setênios, ela divide a vida da gente a cada 7 anos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa teoria dos setênios, Eriquinha, minha agência de comunicação amada, ela que está dando esse up no meu perfil.
e em mim. A primeira vez que eu ouvi falar dessa divisão de 7 em 7 anos foi quando eu comecei a estudar astrologia. Então, para quem não sabe, lá por volta de 2002, mais ou menos, eu me aprofundei em astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, porque eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, tá? E eu tive sorte de pegar as astrólogas que eu escolhi na minha vida, elas também têm esse viés de utilização, não como algo preditivo da astrologia, mas como algo de aprofundamento e autoconhecimento. E dentro do que a gente aprende na astrologia, a gente tem um astro que chama Saturno, e ele demora entre 28 a 29 anos e meio para fazer o percurso dele e tal retorno. Só que a cada 7 anos, então se a gente contar 28 anos, a cada 7 anos existe um marco. Então a gente sente como se fosse uma divisão, onde nós seres podemos e estamos prontos para passar para uma nova fase. Então, em 7 anos, aprendemos as nossas lições e temos um marco e passamos para outra fase. Então, fases importantes aí que bate com a antroposofia. Do 0 aos 7, do 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28, 35 aos 42, 42 aos 49... 49 e 56, eu estou quase virando Saturno 2 vezes, porque eu vou fazer 54 esse ano, mas eu já estou sentindo ele dar as carinhas das portas aqui, bater na porta. E de 56 a 63. Quem manda... Não vou nem ler o seu comentário aí, ó. O tema de hoje é maravilhoso. É sim, Isa, é maravilhoso. Eu me apaixonei e eu fui buscar esses conhecimentos para vocês. Isso mesmo, então aí a AP Santos vai fazer 42. Pessoal, vamos fazer o seguinte, pega aí o aviãozinho, o direct, manda para os seus amigos que gostam de autodesenvolvimento ou que estão em crise existencial ou que precisariam estar ouvindo um pouquinho do que eu vou falar hoje sobre essas dificuldades de cada fase. Manda aí para uns 10 contatos para chamar eles aqui para a nossa live, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Toda vez que eu falar algo que vocês curtam, coraçãozinho, porque o algoritmo do Instagram vai entender que eu estou falando alguma coisinha legal e consegue abrir para mais pessoas virem nos acompanhar, tá? Bom, então, essa foi a primeira, lá para... então, se foi em 2000, faz mais ou menos 20 anos atrás. Oi, você me conheceu pelo Manuel Augusto. Seja bem-vindo, então, AP Santos Barros. Uma delícia ter você aqui comigo. Manuel é muito querido, e a nossa live foi demais. Você assistiu? Muito boa, muito boa. Bom, aí, o que acontece? Eu vou entrar em cada uma dessas fases. E eu vou começar falando coisas que eu concordo, porque eu sou uma pessoa extremamente crítica por natureza. Não é tudo que eu leio em termos de teoria que eu concordo, eu tenho a minha base de autoconhecimento, eu sou psicóloga, então não é tudo que eu concordo do jeitinho que se apresenta. Mas eu fui estudar para trazer para vocês. Então, vamos falar da primeira fase, do 0 aos 7 anos. O que acontece, né? Do 0 aos 7 anos, e é quase uma continuação da live que eu tive com o Manuel Bissaco, do 0 aos 7 anos, a gente saiu de uma integração com a mãe, né? E entrou no mundo, né? E entrou no mundo realmente para que a gente comece assim os grandes aprendizados com a família. Então essa é a primeira base, né? Eu vou falar de algumas coisas do que é normal. Eu sei que tem gente que nem sempre tem uma estrutura familiar que dá esse suporte de aprendizado. Vou falar um pouquinho disso. Então, por exemplo, dentro da antroposofia e dentro dessa divisão, eles colocam que essa fase do 0 aos 7 anos, o ser humano vê o mundo como um mundo bom,
né? Então, como base, ele vê um mundo bom. Só que a gente analisando psicologicamente e eu entendendo sobre traumas, sobre crenças limitantes, a gente sabe que é nessa idade dos 0 aos 7 anos que a gente estabelece a nossa forma de flutuar no mundo, de navegar no mundo. Ali se cristalizam uma série de crenças, de tomadas de decisão que o ser humano leva para a vida. Então, olha como essa fase ela é importante. E o grande quê da questão, aí, porque eu vou falar diferente, minha mãe fala a grande questão é essa, que eu falo muito, então o grande quê da questão do que eu estou falando dos traumas é que a mente da criança ela não está completamente formada em termos de caminhos neuronais. Então, ela toma decisões, exatamente, Bruna, ela cria essas crenças limitantes e a antroposofia diz que as pessoas veem o mundo como um bom. Então, pode ser que, essencialmente, aquele ser veja o mundo como um bom, mas as experiências que ele vai viver do 0 aos 7 anos vão marcar ele para a vida inteira. Não que em outras fases isso não vai acontecer de ter marcas, mas do 0 aos 7 anos, ele enraiza crenças. Então, por exemplo, digamos que aos 3 anos ele sofra um trauma, aos 3, 4 anos ele sofra um trauma de agressão física, por exemplo. Essa criança, ela não vai conseguir ter na mente dela essa visão de que o mundo é bom. Ela vai criar uma crença de que o mundo é perigoso e de que eu tenho que me proteger. E aí ela enraiza isso, porque ela não consegue entender contexto, ela não consegue se defender. É um ser muito, muito dependente, né? Aí que mais? Nessa fase de entrar no ninho, né, do 0 aos 7 anos, ela vai estabelecendo as suas relações de confiança, principalmente com esse núcleo familiar, né? Então, se eu tiver um núcleo familiar que me dê suporte, que a criança consiga se sentir confiante e sem riscos de vida, ela vai criar sem algumas crenças que ela pode estar carregando para o resto da vida. Crença a gente carrega, tá? Renata, inglês, seja bem-vinda. Isso me trouxe depressão crônica, transtorno de ansiedade, agorafobia e pânico. Eu não sei se você fez algum comentário antes, Bruna, depois eu vou rever os comentários, tá? Eu só vou seguir uma linha de raciocínio, vocês podem ir colocando suas dúvidas e eu vou seguindo aí na medida do possível, respondendo o que vocês estão falando. Então, do 0 aos 7 anos, ele tem que tipo de comportamento? Ele tem aquele comportamento de imitação da família, né? Ele imita o que a família faz. Os pais são os grandes modelos. Gente, eu estou assistindo uma série que foi indicada pela minha sobrinha para mim, chama-se This Is Us. Este Somos Nós, tá no Prime Video. Gente, eu acho que é a série mais linda e profunda e sistêmica que eu já assisti na vida. É uma série que conta a história de uma família que tem trigêmeos. Eu não vou dar spoiler aqui, mas e a história é aquela história que vai indo para o presente, volta para o passado, volta para o meio da vida, vai para o presente, e ela fica nesse vai e volta. E a construção de personalidade de cada personagem vai sendo explicada ao longo dos episódios. Então, por que essa moça ela tem esse comportamento? Por exemplo, tem uma das gêmeas que ela é bem obesa. E quando ela tinha na faixa de uns 8 anos, etapa de que se cria as crenças limitantes. Ela recebeu um bilhetinho na piscina, vou dar um pequeno spoiler, né? Só para vocês entenderem essa questão do trauma, né? Ela recebeu um bilhetinho na piscina das amigas, dizendo que não queriam mais ter contato com ela.
e desenharam o desenho de um porquinho. Como é que fica a crença desta criança? Esse mundo consegue ser um mundo bom? E mesmo assim, ela se tornou uma mulher muito amorosa, muito preocupada com a família, mas, claro, com N dificuldades de aceitação corporal, né? N crenças limitantes de não ser capaz. N crenças limitantes de se boicotar o contato com as outras pessoas, né? Então, é interessantíssimo. Outra coisa que aparece nesse filme, aparece o Jack, que é o pai desses trigêmeos, e ele é um pai maravilhoso, gente. Aliás, o pai e a mãe é maravilhoso, com todos os seus erros e acertos. Isso é que é lindo na série, porque ela mostra realmente erros e acertos das famílias. E aparece ele aí no meio do processo desenvolvendo, eu não vou falar para não dar spoiler, mas o mesmo problema sistêmico do pai. E posteriormente, um dos filhos, o mais velho, desenvolve o mesmo problema sistêmico, tá? Então, gente, é incrível para você ver isso, como essas tramas que acontecem nessa idade aí do 0 aos 7 anos vão decorrendo e vai acontecendo ao longo da vida e como ficam essas marcas, tá? Então, é isso. O desafio da criança do 0 aos 7 anos é se ver como um ser separado da mãe, né? Porque antes ela tinha uma visão única com a mãe, né? A criança, ela é uma relação simbiótica até o momento que está dentro da barriga, né? Então, do 0 a 7 anos, ela vai para o ninho, mas como um ser, então ela vai começar a aprender como um ser fora desse contexto de unidade com a mãe, tá? Nessa fase do 0 a 7 anos, entra o senso moral, então isso também, moral é completamente o que a gente aprende no nosso ambiente familiar, e tem um nascer físico mesmo, né? O quanto uma criança se desenvolve. Então, se você olha na fase embrionária até nascer, e depois de nascer até os 7 anos também é crescimento físico. Então, essa teoria dos setênios, eu vou dividir e vou falando aos poucos, tá? Essa fase do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, ela está conectada com a aprendizagem, tá? Então, é o momento do ser aprender, adquirir conhecimento. Até aqui, tudo bem, gente? Vão colocando aí se estão acompanhando, se está legal, e eu vou passar agora para a fase dos 7 aos 14 anos. Essa fase é a fase de pré-adolescência, né? Principalmente quando chega aí a partir dos 10 anos, dependendo cognitivamente, né? Cognitivamente. Eu não entendi em cima de que fala você escreveu isso, Isa. Existe um crescimento cognitivo, com certeza, né? O cérebro, ele vai aprender, ele vai absorver informação, tanto que quando você ensina uma nova língua para a criança, até os 4, 5 anos, ela absorve que nem esponja, né? Então, cognitivamente, eu acho que é nesse sentido que você está falando, né? É isso aí. É isso mesmo, tá? Bom, aí... Gente, sejam bem-vindos aí, eu não estou conseguindo dar oi para todo mundo, mas vamos falar agora, ainda dentro dessa fase de aprender, dos 7 aos 14. Dos 7 aos 14, gente, o que é mais saliente num adolescente? São as emoções à flor da pele, né? São as emoções à flor da pele. Ela está descobrindo essas emoções, e para ela, se ela estiver num ambiente adequado, o mundo ainda é belo. E ela começa a desenvolver cognitivamente também um senso estético. E que mais aqui? E nesta fase não é imitação da família, né? Sim, questionamentos, Isa, muitos questionamentos vão na primeira fase. Criança ali na fase dos 3, 4 anos, mas por quê? Por que o céu é azul? Por que isso? Por que aquilo?
Então, é um porquê para descoberta, né? Ah lá, Elice, a filha Pietra com 10 anos. Ô, minha linda! Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Eu peguei algumas coisas, vamos lá. Quando a gente vai dos 7 aos 14, o parâmetro de aprendizado vem da escola e dos pais, né? Mas eles pegam muito exemplos agora, não só dos pais, mas dos mestres. Então, eles passam a ter outra figura de autoridade, que são os mestres. E que se essa criança tem sorte de pegar bons mestres, ela também vai ter um bom desenvolvimento. A Flor, você acha que dos 7 aos 14 é mais desafiador? Eu acho que, não sei, eu não tenho filhos para dizer isso. Minha mãe está aí, eu não sei, mãe, eu dei muito trabalho? Eu acho que eu nem dei muito trabalho. Eu sempre fui muito questionadora, mas eu continuo questionadora. Ai, nossa, o que aconteceu? Pessoal, oi, desculpa, vocês sumiram e entrou a Siri aqui. Do nada, não me pergunta por que entrou a Siri. Tipo assim, pergunta, Adriano, o que você quer saber? A Siri entrou na tela, desculpa. Não sei nem se vocês viram, acho que não. Então, dos 7 aos 14, ela já está com esse ambiente de escolar. Dos 7 aos 14, essa criança vai entrar em contato com o bom de estar na escola, num ambiente de pertencimento, mas ela também vai entrar na escola com a crueldade dos amigos, né? Então, é esse exemplo que eu dei do This Is Us, da menina que era obesa, desde pequenininha era mais gordinha. E existe muita formação de crenças e de traumas nesta fase também, tá? Mas o estabelecimento do trauma normalmente vai aí até uns 7, 8 anos, por aí que ele se enraiza, tá? Que são os mais profundos. Então é isso. O nascer emocional, o exemplo vem da escola, dos mestres, começa com senso estético. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Promoção dos sentimentos. Eu já falei do papel da autoridade. É isso. Essas figuras de autoridade, então, que são os pais e os professores, eles vão aí ser os mediadores da nossa visão do mundo, eles que vão nos ajudar a criar essa nossa visão de mundo. Com a pandemia, isso está sendo perdido, o convívio, Elice, mas eu acho que em breve aí, eu acho que mais esse ano ainda vai ser complicado, mas depois a vida vai ter que voltar ao normal, com nova cepa de vírus ou não, eu acho que vai voltar a ser normal, tá? Bom, aí vamos lá, mas aí na fase da adolescência, de 14 aos 21, que já é um adolescente caminhando para a maturidade, tá? Muito importante nessa fase o convívio para o desenvolvimento moral e espiritual. Concordo, Elice, concordo. Mas é o momento. Isso vai trazer coisas boas e aprendizados para essas pessoas. Como eu acredito que nada é por acaso, né? As pessoas nessa fase tinham que estar vivendo isso. Mas aí é papo para outra live. Mas vamos lá, adolescente, o nascer da identidade. Nessa fase de 7 aos 14 é que eles começam a entender que o mundo é real, né? Eles buscam liberdade, eles buscam um ambiente, agora a roda e o impulso social deles não é mais família, agora são os amigos, né? E nesta fase aqui é onde começa a nascer a identidade. E essa identidade ela é forjada por um sentimento interno de querer pertencer ao grupo de amigos. Agora eles estão criando o seu próprio mundo, se descolando um pouco da família. Exatamente.
Então, é isso. E aí eles vão buscar as pessoas com afinidades, né? É exatamente isso, Isa. Bom, aqui ok. Vamos fechar essa fase de grandes aprendizados que são dos 7 aos 21. Aí, continuando a teoria, a gente tem uma outra fase e que marca aí os 21 anos. Normalmente as pessoas têm uma crise de identidade, porque quantos trabalhos eu já não fiz nessa fase, né? Numa fase muito próxima, ele já não é mais criança e adolescente, mas ele ainda não virou um adulto completo, ele já não é completamente dono de si, né? Então, ele entra aí nessa faixa dos 21 anos com uma crise de identidade. Aí, essa fase aí dos 21 aos 42 é o momento da pessoa lutar. Lutar para sobreviver, lutar para aprender, lutar para se estruturar. Então, dos 21 aos 28, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver as habilidades técnicas, ele vai experimentar, ele vai ter muitos altos e baixos, porque ele está num processo emocional, né? De se descobrir não mais como um adolescente, mas ainda não um adulto. Vocês lembram dessa fase? Vocês todos aqui, né? Eu não imagino que tenha alguém com menos de 28 aqui, não, é difícil ter. Vocês lembram como que era? Quando a gente entra nessa fase, é a fase das escolhas profissionais já, porque as escolhas de faculdade vieram na fase anterior, né? Normalmente os caminhos para a faculdade vieram um pouquinho na fase anterior. Eu vou ter aí que experimentar o mundo e adquirir habilidades técnicas, e eu vou ter que buscar o meu lugar no mundo, o meu lugar como um adulto agora, não mais como esse adolescente. E aí eu entro na fase, eu lembro, saí da faculdade e comecei a trabalhar. Olha só, exatamente, Ana, exatamente. Eu também comecei a trabalhar aos 18, né? Bem nessa fase aí, antes de entrada, mas é exatamente isso. Bom, aí eu tenho entre o 21 e o 28, bem aí na fase dos 28 anos, eu tenho a crise de talentos. E hoje, quando você olha esses jovens de hoje, eles estão com 28 anos, tem aquelas pessoas que ainda estão perdidos, parece que tem uma adolescência tardia, por isso que eu acho que essa tabela ela sofreu alteração, eu acho que o período foi se estendendo um pouquinho, não é bem disso, mas existe aí um momento entre 21 e 28, onde eu preciso conquistar o meu lugar, né? Eu tenho pessoas que, aos 30 anos, eles já são gerentes, CEOs, mas tem gente nessa mesma faixa dos 30 anos que estão completamente dependentes dos pais ainda, né? Que precisam ir para o mundo, né? Então, aí eu tenho esse processo mais racional de conquista de lugar. Aí eu tenho aí dos 35 aos 42 que eu vou desenvolver as minhas habilidades sociais. Antes eu passei pelas habilidades técnicas, as habilidades organizacionais de estruturação do meu caminhar, e agora eu estou indo para as habilidades sociais. Eu tenho uma autocrítica mais desenvolvida nesse momento, e eu vou consolidando, na maioria dos casos, a minha posição no mundo, minha posição no trabalho, minha posição do que eu quero. Aí entra uma fase que eu amo. A partir dessa fase, eu vou falar isso de uma única vez, porque ele separa o tornar-se sábio, a fase tornar-se sábio, dos 42 aos 63. E ele divide isso em setênios, então de 42 a 49, 49 a 56 e 56 a 63. Mas eu acho que essa fase, pela minha observação, ela teve uma extensão aí. Deixa eu... Peraí, gente, que...
Peraí, eu não quero desligar, eu não estou conseguindo ver o comentário. Peraí, gente, tenham paciência comigo. Deixa eu pôr um ponto aqui, B, enviar, pronto. Nem sei, eu botei um B aqui. Vamos lá, gente. Antes de eu entrar nessa outra fase que eu adoro, vocês têm perguntas até aqui para entender esses desafios? Alguma pergunta? Antes que eu vá para o resto aqui da fase, que eu acho que muitos de vocês estão nessa fase, que é a partir dos 42 anos. Perguntas, gente? E aí, ficou claro? Escrevem aí. A vida começa aos 42. Eu concordo. E eu vou dizer para você, Flor, ela vai começar de novo para mim, porque eu estou indo aí para o meu segundo retorno de Saturno. Então, ó, vocês imaginam que quando vocês fazem 28 anos, é uma grande fase de questionamentos de vida. E é justamente o momento que o Saturno, lembra que eu falei no começo da live, o Saturno estava fazendo o seu retorno? Olha lá, a Isa acha que é aos 50. Gente, vamos a partir dos 42, que aí a gente deixa... Sim, ficou claro. Até me animei para entrar nos 42 e muitas coisas mudando. Exatamente, Ana. Exatamente. E eu acho que é isso que é o grande aprendizado, Ana. Por que eu trouxe esse tema? Quando eu fiz 49 anos e entrei nos 50, eu não tive isso nos 30. Para mim, eu estava muito bem resolvida profissionalmente, eu estava muito bem, né, nos 30 anos, que é a primeira fase de Saturno. Quando eu entrei fiz 49 anos, cara, me bateu assim, pesado, né? E eu, claro, fui olhar para as minhas questões e eu sempre brinquei que eu ia viver até 100 anos, né? Minha avó vai fazer 101 anos agora, então eu tenho chances. E bateu uma coisa assim de o que eu conquistei até agora, né? Essas fases aí de 28, 42, 56, essas são fases que a gente olha para a vida e fala assim, o que é que eu conquistei? O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não consigo levantar da cama para ir trabalhar. Como é que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo isso com o meu corpo, né? Olha lá, 41 para o 42 mudou a carreira. Exatamente. Por quê? Porque você passa por uma fase, Lilian, que é o tornar-se sábio. Que você vai ter uma liberdade de pensar quando você faz o 42 anos, que às vezes aquele mundo organizacional já não te atende mais, né? Então, isso é claro que depende dos movimentos de cada pessoa. Olha só, verdade, eu estou em processo de continuar ou mudar de carreira. Exatamente. E o que eu queria falar de mudança de carreira, eu tive uma live sobre carreira não faz muito tempo. Carreira é um assunto que eu amo falar, até porque eu já fiz algumas transições de carreira na minha vida. E vocês precisam entender que esses movimentos de impulso, de transição de carreira, eles não são repentinos. Então, eu tô sentindo agora a minha mudança. Então, eu estou estruturando a minha mudança. Vou passar por uma transição agora, mas estou estruturando a minha mudança e ela vai estar bem consolidada exatamente quando eu fizer 56 anos. Eu tenho certeza. Os meus planejamentos vão me levar para os 56 anos, eu com um novo estilo de vida, uma nova estrutura para ganhar dinheiro, uma nova forma de viver a vida. Eu tenho que pensar hoje, com 50, eu estou com 53, que daqui 7 anos eu estou com 60 anos. Que ritmo de vida eu quero? Eu sou uma pessoa extremamente ativa. Então, quando foi escrita essa teoria que eu estou pegando, as pessoas não viviam muito mais do que 63, que é o que está aqui. Quem chegava no 63 era idoso
demais. Eu tinha um recorte que eu vi de um jornal de 1914, 1915, se eu não me engano, é assim, não sei se vocês já viram, idosa é atropelada dentro da sala por um ônibus que invade sua casa. Idosa de 42 anos é atropelada, 42 anos. Uma mulher de 42 anos está maravilhosa hoje. Isso mesmo, a carreira antiga não está indo para frente aqui em Portugal e muitas coisas estão se abrindo para eu seguir um novo caminho. Exatamente, Ana. Exatamente. Então, quando a gente começa a sentir esse impulso de mudança, eu não preciso fazer essa mudança de uma forma desorganizada e desestruturada, porque eu tenho que sobreviver, né? E Saturno, nas suas entradas, pede estruturação, pede organização, pede planejamento. Então, eu quero focar bastante a partir dos 42 essa live, porque eu acho que é esse meu público aqui, esse público que está muito perto dessa idade, né? Então, eu estou com 53. O meu primeiro planejamento de carreira, que eu projetei para 10 anos da minha carreira, eu tinha 21 anos para 22. Eu planejei, eu queria saber onde eu queria estar com 32. Quando eu pensei em mudar de empresa, ir para carreira solo, eu ainda fui para uma empresa e fiquei quase 3 anos, que foi na DHL. Então, quando eu entrei na DHL, eu virei para a moça, ela falou assim, mas e aí, o que você tem de expectativa? Eu falei, eu vou ficar 2 anos aqui e vou abrir a minha empresa. Aqui eu preciso aprender determinadas coisas. E é exatamente essas mudanças de fases que eu estou dizendo para vocês, que vão nos impulsionando, que fazem com que a gente reveja. Hoje a gente está chegando aí com 60 anos extremamente ativa. Eu não posso pensar que minha vida vai acabar aos 60. Eu brinco assim, eu ainda acho que eu vou ter uma outra carreira bem diferente do que eu tenho. Eu tenho essa, que eu acho que essa vai se manter por um bom tempo, mas eu tenho muita paixão por fotografia. E eu imagino muito essa minha carreira de fotografia de viagens, de paisagem, acontecendo depois dos 65 anos. Já estruturada financeiramente, com um rescaldo aí para eu fazer isso, né? É isso mesmo, na DHL a gente ficou juntos. Pessoal, vamos lá, ó. Quem é aí na faixa, a partir dos 42 anos, que a gente falar dessas fases da vida e desses impulsos vai interessar, pega o aviãozinho, pega o direct, manda para essas pessoas, chama para a live, fala que tá legal. E vamos ver se a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Se vocês gostarem do que eu estiver falando, clica no coraçãozinho, o algoritmo do Insta vai entender isso. Bom, vamos lá. Aí eu tenho 42 anos. Eu tenho o quê? Eu tenho uma mudança de uma necessidade de flutuar na vida com mais sabedoria. Então, vocês entendem que 42 anos eu já não preciso mais ter aquele impulso de lutar. Eu fiz isso, de lutar pelo aprendizado, lutar pelo meu lugar, lutar pelo meu espaço, né? Consolidar o meu espaço até os 42. Então, isso já foi feito. Então, quando eu entro a partir dos 42, eu tenho mais liberdade no pensar. A partir dos 50, então, gente, está aqui, né? Libertar o sentir, né? E libertar o agir a partir dos 56. Eu brinco que quando a gente vira a chavinha dos 50 anos, a gente liga menos para o que as pessoas pensam e acham. A gente é mais livre. Eu não vou dizer que é fácil, o corpo pede, né? O corpo demonstra que ele tem essa idade, muito menos do que antigamente, mas ele demonstra. Eu lembro que quando eu fui para a Índia, as pessoas não acreditavam. Quando eu fui para a Índia foi em 2010, há 10 anos atrás eu tinha 42, 43 anos. As pessoas não acreditavam que eu tinha 42, 43 anos. Eu olhava para as indianas, elas tinham 30 anos, parecia que elas tinham 50, 60.
60 e poucos, eram idosas. Então, eu sei que hoje as mulheres, pega uma Solange Frazão da vida, que cinquentona aquela, que corpo perfeito, mas não é para a maioria dos mortais, né? A gente tem, com 50 anos a gente já está com a dor no joelho, com 50 anos já apareceu aquela pochete, normalmente, não sempre, mas já apareceu aquela pochete na barriguinha, perder peso já não é tão fácil, então tem os aspectos físicos que a gente tem que se cuidar, os indicadores de sangue, aí a gente precisa tomar um cuidado maior, mas está tudo sob controle ainda. Mas o que eu digo muito dessa mudança de chave aí, dos 40 para os 50, é essa liberdade do pensar. É um assim, foda-se, desculpa a palavra, gente, mas é exatamente isso. Quem concorda comigo? Quem tem aí na faixa dos 50? Foda-se o que você acha. Em relação a mim, eu sou muito mais dona de mim. Eu aprendi a gostar mais de mim. Ano que vem estarei com 50. Estou há 3 anos planejando minha terceira idade. Que idosa eu quero ser? O que quero fazer? Onde estarei? Nossa, muitos questionamentos, cheia de pochete. Exatamente, Isa. E o que eu queria deixar muito claro para vocês é essa visão de eu começar a sentir esse impulso e me planejar para essa mudança. Eu fiz uma mudança essa semana na minha. Eu estou estruturando uma nova empresa. Eu estou estruturando uma nova forma de continuar trabalhando com o que eu faço, com o que eu amo, mas sem muita minha presença física. Eu estou estruturando toda uma grade de treinamentos online. Por quê? Porque eu descobri que eu quero para o meu futuro liberdade geográfica. Adri Joias, Dri, faço 50 dia 22 de fevereiro, concordo plenamente com você. Exatamente isso. E sabe o que eu acho? Eu estou vindo aqui numa sequência de lives e a semana que vem vai ser muito interessante para as mulheres. Vou fazer 38 anos no mês que vem. Ô, Dani, olha só os questionamentos que a Xuxa largou a... Como é que era aquela gerente dela, aquela empresária dela? Aos 38. Né? São fases clássicas de questionamento de vida. São fases clássicas de questionamento de vida. Então, falando aqui, a vida já estava me falando para fazer essa transição. E eu resisti um pouquinho. Porque envolve uma nova forma de operacionalizar, de flutuar no mundo, de me mostrar no meio profissional, né? E eu sei que, olha, essa semana eu já estou nessa decisão já faz um tempo, mas essa semana eu tomei uma decisão mais certeira, planejei isso com a minha agência de comunicação, que é a Érica, de quais serão os nossos passos, os nossos próximos passos. Por quê? Porque eu, com 53 anos, eu quero, para minha vida, continuar servindo o mundo, mas que não dependa tanto da minha presença física. Eu quero poder vender o meu conhecimento, ajudar as pessoas, promover a transformação, mas sem tanto a minha necessidade de presença física. Eu estou numa fase de abandonar a Adriana do Terninho, eu fui executiva de RH. Eu olhei essa última vez que eu fui para São Paulo, eu devo ter lá uns 15 ternos. Falei, gente, isso não faz mais parte da Adriana. É claro que eu vou deixar alguns terninhos lá, mas essa fase da Adriana Terninho já não faz mais parte. E eu preciso entender isso, esse movimento meu. Porque senão a gente vai se machucando. A gente vai se colocando numa roupagem emocional que não cabe mais. E graças a Deus eu tenho a constelação que me ajudou a tomar essa decisão e olhar para esse fluxo de vida, para onde esse fluxo da minha vida está me levando. Eu me submeti a uma constelação a semana passada e que isso ficou muito claro. E quando a gente entende esse fluxo, a tomada de decisão fica mais simples, ok.
Ok, vamos seguir por aí. E aí tudo ajuda. Aí já a Adriana já faz curso de marketing digital, a Adriana já fechou consultoria de imagem, já fechei. Até tô com roupas de cores diferentes, visual, cabelo diferente. Vou fazer sessão de fotos diferente. É uma nova Adriana. É uma fase de transição. É uma fase que vai se consolidar aos 56. Que é o meu segundo retorno de Saturno. Só que isso não pode ser feito de uma forma ruim. Então, o que acontece com a minha idade? Saturno começa assim, ó. Sabe quando vem para visitas curtas? Oi, tô chegando. Se estrutura aí, tá? Ó, o mundo agora precisa disso. Acorda. Aí ele se retrai de novo. Aos 56 anos ele vai cobrar a conta, né? Lembra dos terninhos, né, Elice? Executiva de RH, terninho direto, roupa social. Já arrumei uma pessoa para doar, já vou fazer um rapa, né? Vou para São Paulo só fazer compra segunda-feira agora, tudo na minha paleta de cores. É uma nova Adriana. Estou precisando tirar essas roupagens da minha vida. Dani. E esse processo de tirar essas roupagens passa muito pelo processo de autoconhecimento. Eu tenho que entender que eu tenho uma série de coisas que eu acho certo de forma de agir, que estão cristalizadas e que, de repente, eu preciso me desfazer disso. Eu estou no mato, como vocês sabem, eu estou na minha chácara, dá para ver né? Eu tenho uma lareira atrás de mim aqui. E vira e mexe na estrada, qualquer dia eu tiro uma foto, eu encontro uma pele de cobra, né? Por quê? Porque as cobras, elas crescem e não cabem mais na mesma pele. Então, elas precisam trocar a pele. E isso faz parte da gente passar pelos nossos processos de metamorfose. E o processo e o princípio disso é a gente se conhecer. Quem que eu sou, o que faz sentido para a minha vida hoje. Eu estava conversando com um rapaz essa semana passada, e ele falou assim, a gente entra aí nos 50 e pouco e passa a dar menos valor a dinheiro, por exemplo. Eu falo, não, eu, Adriana, não dou menos valor para dinheiro, mas eu tô com uma mente muito mais conectada com algo maior, com uma sabedoria maior. Eu não estou precisando me consolidar como eu tinha até os 42 de posição, né? Então, eu estou aqui usufruindo a vida com mais sabedoria, aceitando a vida tal qual ela se apresenta, mas fazendo os meus movimentos necessários para essas mudanças. Bateria acabou no celular do marido, Oi, a Ana, a P. Santos Barros, a Ana. Alex é a Ana, tá? Isso mesmo, rouba o celular dele e fica aqui na live com a gente. Muito bem. Que mais que eu queria falar aí? Eu acho que nessa fase, eu estou criando um curso, tem 2 cursos que eu acho que ajuda muito essa movimentação. Tem um que vai começar dia 15 de março, que é o Spiritual Thinking Online Training, que é um programa de desenvolvimento que tem Spiritual Thinkers aqui. Aí, Alê, se você está aqui ainda, escreve o que você está achando do curso, da profundidade do curso. A Lilian também, né? Está no Spiritual Thinking, eu não sei se tem mais alguém, às vezes entra e sai. Escrevam aí para o pessoal como o Spiritual Thinking pode ajudar a ter essa visão de tornar-se com mais sabedoria, flutuar com mais sabedoria na vida, que a partir dos 42 é exigido. E eu estou criando também, logo sai aí nas prateleiras, um curso para descobrir o seu propósito. Então, ao longo dos meus 30 anos de desenvolvimento, eu juntei as 4 melhores ferramentas que eu acho para ajudar a descobrir o propósito e estou montando um treinamento sobre isso. E que logo vai estar disponível aí para vocês. Bom, pessoal, daqui dos 42 aos 49 é uma fase que a gente... Lembra que a gente, lá no começo da vida, a gente via a beleza,
mas nessa fase, a partir dos 42, a gente passa a viver a beleza da vida, né? Porque a vida, ela é bonita de ser vivida, já tem isso, a música já fala isso. E muitas vezes o que eu preciso, apesar das intempéries, dos problemas que a gente passa, é desenvolver um filtro diferente para isso, né? E isso está completamente na minha mão. Então, a partir dos 42 anos, eu entender essa missão de vida, esse propósito de vida, o que eu vim fazer, como é que eu vim flutuar, né? Qual é o fluxo da minha vida, é algo que vai dar significado, é uma fase que vai puxar isso para as pessoas. Porque esse questionamento do que eu vim fazer, a primeira vez que ele aparece é quando a gente faz a escolha profissional, lá atrás. Mas eu não estou com toda a bagagem de conhecimento. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, nossa, falta só poucos minutinhos para terminar, é que toda a transição de fase que eu mencionei aqui para vocês, não é excluir tudo que veio antes, pelo contrário, toda nova fase que começa, ela começa com toda a bagagem aprendida das fases anteriores. E isso é que é bonito, eu pegar toda essa bagagem e a gente carregar para essa nova fase com mais sabedoria, com uma visão de mundo diferente. Gente, quando a gente é adolescência, qual é o nosso desespero? É quando a gente tem uma espinha na cara. É ou não é? Uma mulher a partir dos 40, dos 30 e pouco, 35 já, ou até um pouco antes, isso já não é mais importante. Então, você vai tendo a maturidade, inclusive, de entender o que é crítico e o que não é. E isso faz parte do processo de amadurecimento e sabedoria que você vai criando com a idade. Então, é isso, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que nessa fase a gente vai para a nossa essência, vem uma visão estratégica também de mundo, né? A gente sabe flutuar no mundo com os códigos que pertencem ao mundo, mas já não leva com tanta seriedade mais. Eu acho que se você se desenvolveu e fez o seu caminho corretamente, você flutua no mundo seguindo os códigos que isso precisa, até pela sobrevivência dos núcleos que a gente faz parte, mas existe uma beleza interna nesse seguir, existe estou de bem comigo, né? Estou plena de mim. E se você fez essa lição bem feita, você vai chegar aí aos 50, aos 60, com essa plenitude, com essa integridade. Porque antes, por exemplo, na adolescência, eu não me achava bonita, e hoje, aos 50, eu me acho bonita, e isso é o que faz essa transição, essa sabedoria. Eu sou bonita tal qual eu sou, é isso que eu aprendo. Eu tenho os meus talentos e essa sou eu, perfeita nas minhas imperfeições. Isso tudo a gente ganha a partir dessa maturidade que a gente tem. Pessoal, vamos lá, tá nos minutinhos finais. E aí, gostaram da live? Deu impulso aí para vocês fazerem uma transição para essa fase que vocês estão com mais sabedoria? Ajudou em algo? Conta para mim o que vocês acharam. Mãezinha, a minha mãe, a minha crítica. Mãezinha, essa live você gostou? Tem live que ela não gosta tanto, tem live que ela gosta. Mãe, eu quero saber o que você achou. Porque assim, a gente pode ter 50 anos, mas a gente está sempre querendo agradar a mãe, sabia? É impressionante como a gente é fiel aos pais. Aí sim, amei. Então deixa eu falar. Assiste depois, Leila. Assiste porque tem toda uma construção de pensamento. Semana que vem eu vou estar com uma consultora de imagem aqui na live. Por quê? Porque se vocês olharem, eu estou construindo com vocês um caminhar. Então, a live passada, para quem não assistiu, vai lá e assiste.
eu falei muito da dor e a beleza de ser quem se é. Hoje eu estou falando das fases da vida e de cada aprendizado que a gente tem para isso. E na live seguinte, na próxima semana, eu quero que você se empodere de quem você é. E por isso que eu vou trazer uma consultora de imagem. Gente, eu quero saber, a minha imagem está melhor? Essa cor está melhor para mim? Esse dourado está me iluminando? Isso tudo é resultado de consultoria de imagem. Carmela, querida, você entrou agora. Ô, Adri Joias, cara, o que está faltando para você fazer essa mudança? Conta para mim, o que está faltando? Se estrutura para isso, Adri. Se estrutura, não sei com quantos anos você está agora, não precisa ser uma mudança que você vai acordar num dia e ser outra pessoa, mas começa a se estruturar. Começa a olhar para você, o que sua alma está pedindo para você seguir, que fluxo. As constelações sistêmicas, gente, eu sei que eu chovo no molhado aqui para falar, mas a constelação sistêmica, ela deixa tão claro esses caminhos de fluxo. Ela deixa tão claro, nos dá uma certeza e um caminhar muito mais seguro. Então, Adri, venha, eu não sei de onde que você é, Adri, se você for aqui da região de São Paulo, venha assistir o workshop de constelação sistêmica. Baratinho para participar e assistir, conhecer o trabalho, você vai ver como isso vai te acrescentar. Caramba! Ai, eu não sei por que a Siri está entrando hoje, gente. Ela entra aqui no meio da minha live. Com certeza, pai e mãe, tudo em nossa vida. Elice, eu sei que você perdeu recentemente. Aí, Elice gostou muito. Santo André. Adri, vem na minha live, vem no meu workshop de constelação, dia 13 de março, para assistir a R$ 39,50. Você vai ver como vai te ajudar a olhar para a vida de outra forma. Pertinho, pertinho. Meus amores, fechamos então. Então não percam, semana que vem a live vai ser com uma consultora de imagem e o tema vai ser Empodere-se. Quem quiser entrar na minha listinha VIP, eu tenho 2 listinhas VIPs, uma que é para aviso das constelações e outra que é para aviso das lives. Me manda o direct pedindo para que eu inclua no WhatsApp nessa listinha VIP, porque daí eu aviso das lives com antecedência, aviso dos workshops de constelação. Ah lá, ô Marli, falar nisso você não vai vir não, meu amor? Marli Abreu. Marli mãe tá aqui. Logo ela vem. Marli mãe amanhã tá aqui. Eu não sei porque que essa Siri tá entrando. Gente, é isso. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Acabou. Beijo. Semana que vem eu vejo você. Empodere-se.